Eu estou reativando esse canal agora aqui em fevereiro porque todo mundo me pergunta porque eu posto tanto sobre patrimonialismo nos meus stories do Instagram. E porque eu falo tanto que ninguém é casa, ninguém é público e etc. E o patrimonialismo ele é um dos primeiros males da República, o primeiro mal da República Brasileira. Mas quem primeiro desenvolveu esse conceito patrimonialista foi o historiador Frei Vicente do Salvador, em 1627, nos idos de 1627 e 1630. E na sua obra já ele dizia que no Brasil ninguém é grande porque todo mundo não luta pela República. O homem brasileiro ele faz questão de enaltecer as iniciativas privadas e não defender aquilo que é seu, aquilo que é público, res pública. Então a sua obra ela foi perpetuada e depois Gilberto Freire, no clássico Casagrande e Senzala, continua discutindo o patrimonialismo. Sérgio Buarque de Holanda ele chega a falar sobre cordialidade, o homem cordial, que seria essa espécie de pessoa boa, maravilhosa, que o brasileiro poderia ser, mas que de bonzinho e maravilhoso o brasileiro não tinha nada. Na verdade, Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele estava fazendo uma crítica justamente a esse espírito não cordial que o brasileiro não tem, a esse patrimonialismo, que é a usurpação das esferas públicas, cedendo o espaço para as esferas privadas. É mais ou menos o que o governo quer fazer agora com a educação, com esse projeto Futuros, que é abrir espaço para a iniciativa privada dentro do ambiente público das universidades federais, ou seja, desmontar a academia. Então, o patrimonialismo está sendo discutido como grandes questões porque o governo ele continua usurpando o bem público em favor da iniciativa privada. E as origens que remontam a esse conceito, elas também estão ligadas a outras questões que são importantes, né? O patrimonialismo é uma espécie também de autoritarismo, ou seja, um governo autoritário, ele é também patrimonialista. Bolsonaro ele não faz questão nenhuma de deixar claro que ele é autoritário, arrogante. E ele, em seus discursos, ele quando não se dá bem com a imprensa, ele cai fora, ele não chega a um consenso, ele não discute, ele não tem maturidade ideológica para debater com os jornalistas, ele prefere a agressão e ele taxa a agressão para todo tipo de gente, para os índios, para os negros, para os gays e etc., para os pobres. É um governo feito para os ricos, para as elites, e que as pessoas ainda não se deram conta disso, né? Por quê? Porque falta leitura, falta informação, falta conhecimento da história do nosso país. Então, o que é que remonta a esse autoritarismo? Primeiro, aquilo que eu já falei, o patrimonialismo, né? O patrimonialismo, sem dúvida, é aquilo que remonta ao grande mal republicano, né? O patrimonialismo, que é, como Weber também já discutiu no século XVII, XVIII, no século XIX, as esferas privadas estão cada vez mais dentro do ambiente público. Mas uma questão que é fundamental para entender a origem do autoritarismo brasileiro e também desse universo patrimonial é, sem dúvida, a escravidão brasileira. A gente sabe que a escravidão existiu em muitos lugares do mundo, né? Ela começa na Grécia, em Roma. Eram escravidões não de pretos, pessoas livres, pessoas que eram fugitivas e que eram capturadas e que era um comércio rico para esses lugares. Mas foi aqui no Brasil que a escravidão ela tomou forma mercantil. O tráfico negreiro era um comércio valiosíssimo e os senhores de engenho ficavam cada vez mais fortes, os escravos eram os produtores, né? E aí a dicotomia Casa Grande e Senzala, que é o grande clássico da historiografia brasileira, do sociólogo Gilberto Freire, e a escravidão, por hoje, traz um problema que ainda é muito comum, o racismo. O racismo ele não acabou no Brasil. O Brasil ele recebeu a maioria da população escrava. Cerca de 40% dos escravizados da África vieram para cá. Foi o único país que teve a forma de escravidão mercantil, de troca, de comércio. E também foi o último país a abolir a escravidão só em 1888. Ela ocorreu em vários lugares das Américas, como nos Estados Unidos, que é a maior potência mundial. Mas foi aqui no Brasil que ela deixou os maiores males. E por isso que a gente tem um grande problema estrutural na conjuntura econômica, política, social e ideológica na cabeça das pessoas. O mandonismo é uma outra questão séria que também está associada ao patrimonialismo. A característica marcante do coronel na Primeira República, que as pessoas chamam erradamente de República Velha. Por que República Velha? Porque Vargas, no seu estado, disse que era novo.
Então, quem chama de novo, supõe-se que o que vem para trás é velho. Mas o termo correto é Primeira República. Então, o mandonismo está presente desde quando o Brasil ele começa, né? Com as capitanias hereditárias, com o governo geral, com os diversos tratados que o Brasil nunca se sobressaiu sobre os outros países. E ele também é forte nos dias de hoje, né? As indicações políticas, os empregos clientelares, as pessoas que estão trabalhando no serviço público através de falsas nomeações que não são condizentes ao cargo que podem exercer, os altos salários. Para você ter uma ideia, o resultado das eleições, das últimas eleições, só fez aumentar a bancada dos parentes, né? Não teve diminuição nenhuma. Então, a velha prática coronelística, ela continua. O patrimonialismo está englobado dentro disso tudo, e como disse Freire Vicente Salvador, no Brasil ninguém é público, porque ninguém defende a república, que eu traduzo essa frase para a seguinte afirmação: no Brasil ninguém é grande porque todo mundo é casa. Ou seja, é mais fácil você é, usurpar o patrimônio público e defender o privado, né? Isso para as pessoas que são leigas, que não conhecem a história do nosso país e que insistem em defender esse governo autoritário. A corrupção. Aí a gente não vai falar que é um problema de agora. A corrupção ela começa desde quando a gente foi invadido em 1500, quando roubaram as terras dos índios, né? E aí o Brasil ele tem essa tradição de ser corrupto por natureza. Aqui a gente não vai fazer defesa de governo A ou do governo B. Todos os governos, todas as fases históricas do Brasil, elas passaram por processos corruptos. Teve um grande auge no governo petista, com a história do Mensalão, Lava Jato, etc. Mas que erradamente as pessoas acham que começou somente aí. Não. Esses processos já vêm desde outras eras, a era FHC, por exemplo, mas foi exposto e exponenciado fundamentalmente no governo Lula, Dilma, que não fez a coisa certa, não se aliou às oposições, acabou levando o impeachment, né? E aí o Brasil teve o governo desastroso de Michel Temer e agora mais uma vez na falsa esperança de renovar uma nova política com esse governo oligárquico, esse governo patrimonial, esse governo que a gente não tem mais adjetivos para dizer, que é o governo Bolsonaro. Tudo isso acarreta uma questão que também vem de muito tempo, né? A desigualdade social. O que a gente tem de pessoas aqui desiguais no conhecimento, na economia, na forma política. A gente vê aqui trabalhadores que ganham um salário mínimo, enquanto tem pessoas clientelares públicas, trabalhando nas esferas públicas, recebendo 10, 5 mil, 8 mil. É só você consultar os sagres do Tribunal de Contas que você vê nomes aí de pessoas que nem prestam expediente e recebem quantias irrisórias, absurdas. Então a desigualdade social está imbuída não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas aqui nesse país, que é terceiro mundo, que tinha tudo para ser primeiro, a desigualdade é muito grande. E isso tudo gera uma questão também maior, que é a violência. A violência no nosso país é enorme, né? Altos índices de pessoas mortas, discriminadas. E a violência não é somente física, não. A violência também ela é econômica, ela é política, porque o governo patrimonialista ele não abre espaço para que a classe seja pensante. Ele quer fazer das pessoas uma massa de manobra. Então é preciso ficar muito atento para esse conceito de violência. A gente acha que é só o que sai ali nos jornais, nas revistas, nas programações das emissoras abertas e fechadas, com relação aos altos índices de mortes, acidentes e etc. Não. A violência também ela é cultural. E um dos males maiores da violência é a falta de leitura. Se o brasileiro se informasse, lesse, ele iria ter com certeza um outro nível de conhecimento. Uma questão que é muito gritante também é a discussão sobre raça e gênero. Raça, que vem lá da escravidão, né, que definiram que o branco era o grande rio do Brasil, o negro era o rio médio e o índio era aquele rio que nada presta. Quem defendeu essa tese foi ainda no Império do Brasil, num concurso organizado pelo IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e quem venceu esse concurso foi o naturalista Bávaro von Martius, que trabalhou com a ideia de que o Brasil era a história de três rios que confluiu para um riacho só: o Rio Branco, caudaloso, o Rio Negro, pouco caudaloso, e o Rio Indígena, nada caudaloso. Eles precisavam criar essa história para dar a ideia da história do Brasil, que até então a gente tem uma história da metrópole.
E mais uma vez a gente sabe que essa história de raça é uma história retrógrada, né? Podemos falar de mestiçagem e misturas, né? E sobre a questão do gênero, a gente vê aí a idiotice das pessoas, do governo, em insistir em falar sobre ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Falar sobre ideologia de gênero é mesmo que falar de ideologia do bar, ideologia das drogas. A gente tem que falar sobre identidade de gênero, porque aí sim é um conceito histórico, antropológico, filosófico, que é explicado à luz das ciências, né? Para você ter uma ideia, o filósofo Leibniz é o primeiro que trabalha sobre o conceito de identidade, né? Sobre o conceito de que as pessoas se assumem numa posição. E para trabalhar a identidade não precisa ser ligado somente à sexualidade, não. Pode-se trabalhar também o conceito de identidade no campo da política, qual é a sua identidade política, qual é a sua identidade econômica, se você é aquela pessoa que tem muita grana, mas prefere não gastar com besteira, ou se você é aquela pessoa que não tem grana nenhuma, mas que prefere estar andando na beca, né, tá de carrão do ano, mas que deve aos bancos, às pessoas, enfim. Esse é um problema estrutural sério também no Brasil. E, por fim, a intolerância, né? Esse governo, né, e os governos todos, eles costumam ser muito intolerantes, né? Tudo isso aqui falado são resumos que emergem a discussão sobre, enfim, o patrimonialismo, né? E eu deixo como indicação de leitura para que vocês possam entender realmente porque ninguém é grande no Brasil e todo mundo é casa, esse livro da historiadora Lilia Moritz Schwartz, né, que é professora titular do Departamento de História da USP e também de Antropologia e Literatura, professora de Princeton, nos Estados Unidos, que escreveu ano passado O Autoritarismo Brasileiro. Essa obra aqui é uma obra perfeita, rápida, uma leitura de fácil entendimento, e aí ela vai à luz de todos os grandes historiadores, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Frei Vicente de Salvador, Max Weber, Raimundo Faoro, que é quem realmente o grande discursor do patrimonialismo nos donos do poder. Então é um livro que assim todo mundo deveria ter a oportunidade de ler. Só são 255 páginas, é um livro assim rápido que você lê em uma noite, né? É um livro de letras grandes, não tem imagens, tem muitas notas, mas é um livro que realmente merece ser lido. Não é caro, R$ 49,90, né? É um livro assim que todo mundo poderia ter o interesse de ler, certo? A gente vai depois, eu não sei quando, porque eu estou com a vida meio corrida e outros problemas, enfim, na nossa próxima discussão, falar um pouco sobre o projeto que a gente está montando, eu em parceria com a professora Bianca, doutora em Ciência da Informação. Nós estamos organizando um grupo de estudos sobre a Paraíba colonial no século XVII. A gente vai tentar entender a Paraíba no século XVII, porque a gente, quando pega as obras de história, a Paraíba sempre está esquecida, né? No livro também dessa mesma autora que eu falei, A Biografia do Brasil, ela tratando do período holandês, ela chega até Recife e esquece da Paraíba. Então a gente vai discutir isso, são 10 pessoas que estão sendo formadas nesse grupo da Paraíba colonial no século XVII, e a gente vai montar debates durante várias semanas para, enfim, depois fazer um compilado que pode ser virar um livro ou até mesmo um ensaio para ser colocado na internet, certo? Então a gente está pensando, o nosso próximo vídeo vai ser sobre essa questão aí. Um abraço para todos.